Estamos começando o nosso devocional Tempo com o Pai. É sempre uma alegria estarmos aqui falando sobre a palavra do Senhor, trazendo sabedoria para os nossos dias e nos aproximando intimamente de Deus. É essa a vontade do nosso desejo aqui nesse canal. Você que vai chegando aqui, você já se inscreve nesse canal, já aciona o sininho para você receber todas as notificações. Compartilhe essa palavra com alguém que você ama. Vamos levar mais longe a palavra do Senhor. Eu conto com você. Hoje a gente vai estar falando sobre Provérbios 13, provérbios escritos por Salomão, que traz muita sabedoria para o nosso dia a dia, que traz muitas aplicações diárias. É o básico que precisa ser dito, né? Aquilo que a gente precisa viver todos os dias de forma diligente. Aqui no capítulo 13, ele vai falar sobre a diferença entre justo e o perverso, vai falar sobre a disciplina, vai falar sobre sabedoria, vai falar sobre o caráter do justo e do ímpio. Então ele traz várias aplicações para a nossa vida. Antes de nós começarmos a estudar essa palavra, eu gostaria de fazer uma oração com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por todo esse manual que o Senhor deixou para as nossas vidas, ó Deus. Pai, faça com que o nosso coração entenda a sua palavra, faça com que nós possamos praticá-la todos os dias, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque nesse momento o Senhor está aqui conosco, nos ensinando, nos moldando conforme a sua vontade. Gratidão por ter essa conexão com o Senhor todos os dias, Pai. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos aprender mais sobre a porção do Senhor nesse momento. Então aqui a gente vai perceber que do versículo 1 ao versículo 1 e o versículo 2 vai falar sobre a sabedoria que traz disciplina. Então vai falar sobre o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, mas os infiéis desejam a violência. Então vai trazer não tem uma história geral, ele vai trazer vários conceitos em vários versículos, né? Vai falar sobre o preguiçoso também, que o preguiçoso ele deseja muitas coisas, mas nada tem. Vai falar sobre os diligentes que prosperam. Então você que muitas vezes acorda pela manhã murmurando, com preguiça de sair da cama, saiba que Deus não se agrada disso. Que você deve agradecer pelo seu trabalho, agradecer porque é dali que você tem o seu sustento. Todo mundo tem dificuldade em alguma área da vida e no nosso trabalho não é diferente. Nós também precisamos entender que são desafios diários que nós passamos, mas que nós precisamos nos fortalecer em Cristo e a prosperidade ela só chega quando nós nos tornamos pessoas gratas. Nós precisamos estar gratos no lugar que nós estamos, indiferente de onde seja grato. Isso vai te ajudar a prosperar. Também um dos versículos que eu quero falar com vocês hoje é sobre o versículo 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente. Então, o que a gente aprende aqui? Todos nós já passamos por alguma desilusão na nossa vida, algo que a gente queria muito que a gente não conseguiu, não é mesmo? E essa falta de esperança faz com que a gente desista dos nossos planos e dos nossos sonhos. Tem uma passagem que vai falar sobre o povo do Egito saindo da escravidão para ir para o deserto, para ir rumo à terra prometida. Deus ele fez a abertura do mar. Ele foi lá e abriu o mar para aquele povo fugir do Egito. Então, aquele povo começou a passar no meio daquele mar aberto. Você imagina a cabeça dessas pessoas pensando assim, será que vai dar certo? Será que Deus vai manter esse mar aberto até a travessia finalizar? E imagina só, aquilo consumindo eles vendo aquele milagre, porque não existe nada que consiga abrir o mar se não for Deus, não existe um equipamento, não existe nada se não for a graça de Deus sobre aquele povo.
e aquele povo passando, atravessando o mar. Esse mesmo Deus que abriu aquele mar e deu uma visão de uma terra prometida é o mesmo Deus de hoje. Às vezes você olha para aquilo que você deseja, aquele problema que você precisa resolver ou aquilo que você precisa alcançar e você diz, não tem como, realmente não tem como. Sabe quando você tem aquela visão muito grande perto daquilo que você tem ou daquilo que você está vivendo hoje? Você olha para aquilo e fala, não tem como. E eu tô aqui para dizer para você que o mesmo Deus que fez a abertura daquele mar, que esperou todo aquele povo passar e aí então fechou o mar, é o mesmo de hoje. Então o teu problema não é nada comparado à abertura do mar. O teu problema não é nada comparado à majestade e à plenitude de Deus. Nada se compara à grandeza de Deus. E a nossa esperança precisa estar findada nela, porque a esperança que se retarda deixa o coração doente. Só que se a tua fé e a tua esperança está findada em Deus, está fixada, firmada na presença de Deus, você não vai desanimar. O mesmo Deus que de noite colocava um clarão de fogo para aquecer aquelas pessoas e de dia colocava nuvens no céu para que elas não queimassem de tanto sol no deserto, é o mesmo que te dá a provisão hoje. O mesmo que chovia maná do céu, é o mesmo que coloca comida na tua mesa hoje. E nós precisamos ter a convicção de que Deus está à frente de todas as coisas que nós precisamos, que Deus está à frente sobre os nossos projetos, porque assim você não vai se decepcionar. Porque a gente se desanima porque a nossa expectativa é no momento que nós queremos e não é no momento de Deus. Só que quando nós colocamos na mão dele, a gente entende que é no tempo certo, não é no nosso tempo, é no tempo quando nós estamos preparados para receber aquilo. Como é decepcionante e desanimador vermos as coisas que amamos serem destruídas. Então, quando você vê, às vezes, tem um projeto muito grande, você tem algo que você planejou e outras pessoas destruíram aquele sonho, aquele objetivo, ou você mesmo não soube ter a capacidade de fazer aquilo prosperar, aquilo crescer, aquilo desenvolver da forma como você queria, nós precisamos olhar para trás, corrigir aqueles erros que nós cometemos e pedir para Deus a sabedoria para que Ele direcione da melhor forma. O povo lá do Egito, o povo que fugiu do Egito, eles andaram em círculos por muito tempo. Por quê? Porque Deus precisava preparar eles para eles entrarem lá na Terra Prometida. E olha só uma coisa interessante, Moisés, que foi quem carregou eles, que foi escolhido por Deus, Moisés não entrou na Terra Prometida. Moisés fez tudo o que Deus mandou, mas por ele ter se irado, ele bateu contra uma pedra e Deus falou, por causa dessa ação você não entrará na Terra Prometida. E eu fico pensando como que Moisés nem discutiu com Deus, pelo menos não tem aqui na Bíblia ele discutindo, mas Senhor, eu fiz tudo que o Senhor me pediu. Se você ler a história do povo do Egito, você vai entender que Moisés fez tudo que Deus pediu e ainda aguentou aquelas pessoas murmurando o tempo todo, mas ele não discutiu, porque o sonho e a visão de Moisés não era entrar na Terra Prometida. Ele nunca pediu para Deus, eu quero entrar na Terra Prometida. Essa era uma missão de Deus. E Moisés foi colocado só como propósito de vida dele de ajudar aquele povo a entrar na Terra Prometida. Mas tudo que Moisés queria era ver a glória de Deus. E Deus mostrou a sua glória quando se cumpriu o propósito de Moisés. Deus mostrou a sua glória a Moisés através disso. E ele apareceu também, né? Moisés ficou de costas e Moisés ficou de costas e Deus também passou de costas e ele viu aquele clarão também. Então, a vontade de Moisés era ver a glória de Deus, não era entrar na Terra Prometida. E nós, muitas vezes, nós só buscamos a Terra Prometida, nós só buscamos os bens materiais, nós só buscamos
aquilo que nos conforta aqui nesse mundo e nós esquecemos da glória de Deus, da presença de Deus, da alegria de poder saber que aqui é passageiro, mas nós temos uma eternidade com o Pai. É isso que nós precisamos buscar também. Então, acalma o teu coração, a esperança que retarda deixa o coração doente. Não vamos ter um coração doente, vamos esperar em Deus, vamos esperar no tempo de Deus. Isso vai fazer com que o nosso coração seja saudável, porque nós sabemos que no tempo certo Deus colocará a terra prometida nas suas mãos. Deus colocará aquele desejo do seu coração somente se for a vontade dele. E olha que maravilhoso colocar na presença dele tudo isso, porque ele sabe do futuro, ele sabe de todas as coisas, ele que fez todas as coisas, e se nós colocamos na mão dele, ele só vai agir de acordo com aquilo que for bom para nós, porque ele é o nosso Pai, porque nós somos filhos amados do Senhor. Que você possa entregar de verdade o seu coração, os seus anseios, os seus medos, os seus objetivos, os seus propósitos, tudo nas mãos do Senhor, para que a esperança esteja naquilo que Deus quer para a sua vida e não naquilo que você mesmo deseja, porque nós somos falhos, nós erramos, nós até às vezes uma comida que a gente vai pedir no restaurante a gente pede errado, a gente pede algo que a gente não consegue comer. Imagina só cuidar de todo o nosso futuro. É muito importante que Deus esteja alinhado com as nossas vontades e que o seu coração não se desespere, porque o mesmo Deus que abriu aquele mar é o mesmo Deus que está cuidando dos seus problemas hoje. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada vida que está aqui nesse devocional. Nós queremos te dizer, ó Deus, que nós somos muito gratos, ó Deus, porque a sua palavra nos fortalece, a tua palavra nos edifica, ó Deus, e nós sabemos que a nossa esperança está em Ti, ó Deus. Perdoa, Deus, todas as vezes que nós murmuramos em relação à nossa vida, ó Deus. A nossa vida é maravilhosa porque nós temos o Senhor do nosso lado, Pai. Colocamos diante do Senhor todas as nossas aflições, os nossos anseios, ó Deus. Que o Senhor cure o nosso coração e que nós possamos buscar a esperança em Ti, ó Pai. Abençoa essa semana que se inicia. Esteja conosco todo momento. Nos guarde, nos guie e nos mostre, ó Deus, a Sua vontade para que nós possamos andar no Seu propósito, Pai. Obrigado por todos que estão aqui nesse devocional, ó Deus. Abençoa a família deles, abençoa o negócio deles, o trabalho deles, ó Deus. Que sejam pessoas prósperas e que guardem a esperança em Ti, ó Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente se vê amanhã com o capítulo 14 de Provérbios.